Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, me chamo Berto Lucas Corrêa Fonseca e queria apresentar um pouco sobre o meu trabalho, Agostinho e Teoria sobre a Felicidade, Universalidade, Divergência e sua herança cultural. Bom, eu vou começar fazendo uma breve introdução, né? Falar um pouco sobre os objetivos, falar um pouco sobre a metodologia, os resultados, a conclusão e as referências. Bom, introduzindo, né, a contribuição intelectual de Agostinho ela é imensa. Agostinho de Hipona foi um filósofo, foi um teólogo, símbolo, ele é um símbolo de devoção e de fé. O meu trabalho, né, ele se concentra, na verdade, na questão da felicidade, que compreende como Agostinho, ele, de forma bem breve, né, ele recepcionou as teorias de outros pensadores, especialmente da filosofia grega, e como ele acabou utilizando muito desses elementos para desenvolver a sua própria filosofia. Então, mostrar como ele herdou o legado do passado e como ele influenciou o legado futuro, né? No caso, hoje, o legado que nós temos na filosofia cristã. Como ele influenciou a filosofia, a teologia e a cultura. Bom, os objetivos: apresentar o contexto histórico dos acontecimentos da vida de Agostinho de Hipona, analisar o pensamento de Agostinho sobre a questão da felicidade, estabelecer os ela entre as diferentes tradições filosóficas do seu contexto. Então, Agostinho ele herdou do epicurismo, do ceticismo, herdou um pouco do estoicismo, e também ele utilizou esses pensamentos para estar combatendo o que foram depois consideradas heresias, né, na sua época, como a questão do pelagianismo, a questão do donatismo e a questão do maniqueísmo. No caso, o maniqueísmo é esse que ele, inclusive, fez parte quando ele era jovem. E compreender a importância das suas contribuições intelectuais para a história do Ocidente. Bom, um pouco da metodologia, né? Ela é de caráter biográfico exploratório sobre a herança histórico-cultural do agostinianismo. Eu acabei utilizando muito os artigos acadêmicos dos últimos anos e parte também de alguns livros de referência do tema, né? Tem alguns autores clássicos acerca das questões que envolvem Agostinho e acabei utilizando. Os artigos eles foram retirados especialmente de buscadores eletrônicos, como o Google Acadêmicos e o Philpapers. Bom, os resultados, né, da pesquisa. O Agostinho ele conseguiu refutar muito do, das correntes de pensamento ou movimentos que ocorreram na sua época e pois a filosofia dele basicamente tanto cristã, a parte teológica como filosófica, ela era extremamente apologética, extremamente reativa em relação a essas questões. Por exemplo, um dos primeiros que ele acabou refutando foi o maniqueísmo. E quando ele sai do maniqueísmo, pois ele era um seguidor dessa vertente, ele sai pelas crenças do ceticismo, ele acaba tendo contato. O Agostinho sofre um período que a gente chama de período cético, é um período que vai de 2 a 3 anos, logo quando ele sai do maniqueísmo, e ele acabou utilizando esse pensamento ceticista para criticar o próprio maniqueísmo. Depois de um tempo do ceticismo, ele acaba indo para o neoplatonismo. No neoplatonismo, ele acaba encontrando respostas mais satisfatórias para aquilo que vinha, o que levou aí ao maniqueísmo, que no caso é a questão do mal. De outra forma, é a questão é a felicidade. A questão do mal é a forma negativa de se ver a questão do mal. Bom, ele defendeu uma teoria sobre a felicidade, sobre uma óptica cristã, onde a pessoa ela só podia realmente ser plenamente feliz no caso se ela estivesse com Deus. Isso é possível com Deus. Ele desenvolveu ideias sobre o livre-arbítrio, pecado e graça, que são basilares no debate sobre o livre-arbítrio. Ele escreveu muitas obras, né?
muitas de caráter apologético, e essas obras influenciaram a dogmática cristã, a filosofia cristã e a teologia como um todo. Ele ficou muito conhecido por combater as heresias da sua época, né, com esse livro, como o donatismo, pelagianismo, entre outras correntes que surgiram em sua época. Ele é considerado um herdeiro dos conceitos de diferentes escolas gregas e soube articulá-los para refutá-las e estabelecer a sua própria filosofia, né? É o grande mérito de Agostinho. Ele sabia ser humilde em reconhecer que ele não conseguiria desenvolver algo naquele para solucionar aquele problema, e ele realmente ele sabia ser humilde ao ponto de reconhecer a sabedoria de outras escolas filosóficas. Escolas essas que ele acabava botando para conversar entre si, muitas uma para refutar a outra, e eu acredito que esse seja um dos grandes méritos intelectuais de Agostinho. Ele pode ser considerado um dos primeiros românticos, tanto na forma como no conteúdo, né, da sua obra. Basta ler Confissões, você vai ver esse romantismo ali. Ele foi um dos primeiros a desenvolver uma antropologia na sua obra A Cidade de Deus. Ele cunhou muitos termos que são famosos, né, na teologia, como a questão que eu falei ali do livre-arbítrio, pecado e graça. Não é que ele tenha cunhado, né? Alguns, por exemplo, livre-arbítrio, ele acabou herdando da filosofia grega, né, via Tertuliano, que acabou pegando isso lá do estoicismo. Então, Agostinho acaba utilizando um legado do estoicismo, e realmente ele ficou conhecido mesmo foi por Doutor da Graça, que ele deu uma ênfase grande à questão da graça para diferenciar o seu pensamento do pensamento de Pelágio. Só concluindo aqui, o Agostinho ele inovou a redefinir conceitos como livre-arbítrio, graça e pecado original, e o seu pensamento abordou o problema do mal e a busca pela felicidade. Esse é um fio condutor que percorre praticamente todas as suas obras, influenciando a filosofia e a teologia. E antes de querer refutar, de ser um apologeta nato, desde quando começou a sua vida intelectual, Agostinho ele não, ele realmente ele buscava resolver os seus próprios dilemas pessoais. E por isso que ele é tão importante e tão impactante até hoje, porque muitas das questões que Agostinho teve são questões atemporais do ser humano. E ele acaba impactando diferentes épocas, né, e muitos pensadores. E a sua herança cultural, ela é muito vasta, profunda e universal. E se caso você tenha interesse, você pode estar dando uma olhada aí nos materiais, nas atas do evento e lendo o artigo aí. Espero que seja de bom proveito para você. Esse aqui são um pouco das referências que eu acabei utilizando para escrever o artigo. Não estão todas aqui devido ao espaço, mas quando sair o texto completo você pode estar conferindo. E muito obrigado pela sua atenção. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.